para aqueles que têm estado cá ou aqueles que vêm pela primeira vez, estamos a estudar o livro de Daniel, com o título Fé Inabalável, grande homem de Deus. Gosto tanto da história de Daniel, gosto tanto de Daniel, que o meu primeiro rapaz, Daniel, queres vir aqui? Não é cá? Chama-se Daniel. Eu pedi a ele, podes ficar aqui à minha beira um bocadinho, só estou aí à frente. Não só mas obviamente foi a minha decisão e da Kate. Estás bom, Daniel? Não temos a ganhar. Desde criança que ao ouvir a Jéssica a falar no Clube das Crianças, quando eu era pequeno, sobre esta história, e esta é a história mais conhecida, concordam comigo, que eu vou contar hoje, quando pensamos em Daniel na completa, na Cova dos Leões. Já ouvimos várias histórias sobre Daniel ao longo destas semanas, e eu tenho o privilégio mesmo de contar esta que toda a gente conhece, acho eu, quase toda a gente conhece, que é uma história fantástica, incrível, do poder de Deus, de um homem de Deus. Outra das razões pelas quais eu gosto mesmo muito desta história é que há muitos anos atrás, era eu e o Rigo, uma criança, como diz a música. Isabel, queres pôr aí a imagem? Nós participámos numa peça. Aquele jovem com umas pernas jeitosas de branco era eu a fazer de Daniel, não sei se estão a ver, muito mais magro e com muito mais cabelo. Aquele jovem que vem ali mais alto era o Rigo, que o meu amigo Rigo tentava falar. Eu acho que ele era o rei Dario, não tenho a certeza. Eu era o Daniel, ele era o mau, eu era o bom. E depois uma série de crianças ali, também temos a Kate, temos ali o André, agora parece o Lucas. Mas desde aquela história, desde aquela peça, que nunca mais me esqueci. É uma história muito conhecida, mas mesmo no meu coração ficou aquela história. Então eu recordo-me vivamente de estar a fazer aquela peça e contar aquela história. E eu hoje queria-vos começar por contar então essa história de Daniel. Podem abrir no capítulo 6, eu vou contar resumidamente, estilo Kids Club, como às vezes faço, quando estou ali daquele lado, como eu vi, vão falhar alguns detalhes, mas vocês vão poder ler em casa, é só um capítulo, ok? Então, diz ali a Bíblia no capítulo 6 que Nabucodonosor já tinha ido embora, o filho dele também, e aquele império tinha sido, neste caso, conquistado pelos medos e persas e governava o rei Dario. É Dario ou é Dário? Acho que é Dario. E aquele rei decidiu trazer para a liderança os sátrapas para governar 120 dos melhores e 3 para liderar aqueles 120. E Daniel, mais uma vez, assim como em histórias anteriores, ele destacou-se e era um dos 3 que governava sobre aqueles outros 120. Agora, os outros 120, com inveja de Daniel, como Daniel diz a Bíblia ali que era excelente em tudo aquilo que fazia e destacava-se entre todos, eles com medo, porque achavam que o rei lhe ia dar ainda mais poder para governar sobre eles, decidiram tramá-lo. Decidiram tentar encontrar alguma falha nele que eles pudessem usar. O que é que nós vamos fazer para tramar Daniel? Será que podemos pegar para alguma coisa que ele faz? A Bíblia diz que ele era, em tudo o que ele fazia, ele era íntegro. E a única coisa que eles encontraram foi o Deus dele. Não. A única coisa que podemos encontrar, alguma coisa que tenha a ver com o hábito dele, que ele tem do Deus dele, de adorar o Deus dele. Esse é o ponto fraco dele. Então, como combinaram, havia ali vários a fazer a peça desse tipo de governadores e decidiram ir falar ao rei. E apelaram neste caso ao orgulho do rei e disseram: ó rei Dario, nós achamos que nesta altura, que devias emitir um decreto em que durante 30 dias ninguém adorasse nem outro homem, nem qualquer Deus, a não ser o rei. O rei pensou sobre a ideia. Espera aí, 30 dias, só a adorar a mim, parece-me boa ideia. E aceitou a ideia. Ora, Daniel veio a saber, e então o rei aceitou a ideia e emitiu um decreto para que durante 30 dias, quem quer 30, que eu não estou a dizer as neiras, ninguém mais pudesse orar, falar, adorar a qualquer outro que não ao rei. Ora, a Bíblia diz que quando Daniel soube, e é muito interessante, ele fez algo que ele sempre fazia. E é interessante a Bíblia dizer isso. Tem diz que Daniel fez algo que ele fazia sempre 3 vezes ao dia. Subiu à porta ao seu quarto, foi para a janela virada para Jerusalém, e ali a Bíblia diz que ele se pôs de joelhos, louvou a Deus, agradeceu a Deus e orou.
aqueles homens, eles sabiam que aquele era o ponto fraco do Daniel, na vista deles. E então, no meio daquilo que era normal, que ele sempre fazia, eles apanharam-no exatamente nessa posição. E foram contar ao rei. E falaram: ó rei, tu não emitiste um decreto em que qualquer pessoa só podia adorar a ti? E uma coisa que eu me estava a esquecer. E aquele que não cumprir o decreto, todos nós sabemos qual era a consequência. Qual era? Será tirado à cova dos leões. Ora, a Bíblia também diz que Dario e Daniel tinham construído uma amizade e uma confiança mútua. E aquele rei gostava muito de Daniel. Não imaginava ele que aquilo estava a ser feito para o tramar. No entanto, o que é que eles disseram? Sabes, aquele homem exilado de Judá que veio, ele não cumpriu o teu decreto. Ele está a orar ao Deus dele. Eu acredito que naquela altura o rei Dario terá caído em si e percebido a burrice que ele teria cometido. Aliás, a Bíblia depois deixa isso claro. Mas aqueles homens não deixaram ele voltar atrás. Ele não podia, pela lei dos medos e pestes, voltar atrás. Tu sabes que pela lei dos medos e pestes, um decreto é um decreto. E tu tens que cumprir. E então, a muito custo, a Bíblia diz, o rei Dario tomou a decisão de ir buscar Daniel e lançar Daniel na cova dos leões. Naquela altura, os historiadores dizem que era um castigo que era usado e que era terrível e que ao qual não havia escapatória. Mas o próprio rei Dario, quando entrega Daniel na cova dos leões, ele diz que o teu Deus, Daniel, que o teu Deus te salve, que o teu Deus te salve. Diz a história que durante toda a noite o rei Dario, mandaram Daniel para a cova dos leões. Lembro-me perfeitamente naquela peça da malta pegar em mim, uma prensa de uvas de vinho e meter-me lá dentro, mas ali foi a sério. E colocaram uma história real, de um povo real, de um homem real, de um Deus real, e o colocaram naquela cova para ser devorado pelos leões. E aqueles outros homens que tinham planeado aquilo devem ter esfregado as mãos de contentes. Todos conhecemos a história, certo? Quem conhece a história levanta o braço. Então sabem o fim, sabem? É daquela história que estás a ouvir, yes! A história diz que na manhã seguinte, mal acordou, ele nem dormiu, o rei Dario corre para a cova dos leões, destapa a cova e diz: Daniel, Daniel! Será que aquele Deus a quem tu serves tão fielmente te livrou da boca dos leões? Não te preocupes. Deus enviou o seu anjo e ele me livrou da cova dos leões. O rei Dario não podia acreditar de contente. Deus de Daniel tirou-o salvo da boca dos leões. Uau! Daniel estava nem uma arranhadela. Zero. A história acaba de uma maneira fantástica para Daniel. Acaba de uma maneira também incrível, com o rei Dario louvar o Deus de Daniel, ou engrandecer o Deus de Daniel, e com uma forma terrível para aqueles homens. Diz a história que eles e as suas famílias foram enviadas para aquela cova. Com Deus não se brinca. E que mal tocaram no chão, foram automaticamente devorados. É uma história fantástica, não é? Um pouco assustadora. Uma história incrível, de um Deus incrível, de um homem incrível chamado Daniel. Ai cá, Daniel. Sabem qual é o significado do nome Daniel? Já estudámos. Até no início da história, no capítulo 1, uma das coisas que o rei Nabucodonosor, é mudar o nome de Daniel. Mas o nome de Daniel significa: Deus é o meu juiz. Certo? Deus é o meu juiz. Incrível, não é? Agora, vocês sabem que idade tinha o Daniel quando aconteceu este episódio na Cova dos Leões? Acham que ele era um jovem, assim, inteligente, jeitoso, espalhaúdo? Dizem os historiadores que ele tinha 80 e tal anos. 80 e tal anos. Agora, vocês sabem que idade tinha Daniel quando ele foi, no capítulo 1 que estudámos há umas semanas atrás, exilado, conquistado, levado para um reino distante, e quando ele foi levado para lá, sabem que idade ele tinha? Que idade tem, Jane? 14.
Estimam historiadores que ele tinha 14, 15 anos. Podes sentar. Que Daniel, naquela altura que estudámos há umas semanas atrás, quando ele e os amigos decidiram não se contaminar com a comida do rei, quando tomaram a decisão de continuar a honrar a Deus, mesmo na Babilónia, mesmo num reino totalmente diferente, mesmo tendo sido levados a servir o próprio rei, quando eles disseram que não, naquela altura eles tinham 14, 15, 16 anos. E é incrível tu pensares nesta história de Daniel na Cova dos Leões com 82 anos, mas aquilo que eu vos quero dizer é que esta história não é uma história independente por si só. Esta história conta a história de um homem que desde a sua juventude deixou que lhe mudassem o nome, mas não deixou que mudassem a sua identidade. Disse, não, Deus vai continuar a ser o meu juiz, Deus vai continuar a ser o meu Deus. Aquela decisão que ele decidiu tomar com 14, 15, 16 anos de não se contaminar, de não ceder, não é independente dos 82 anos Daniel experimentar esta fé inabalável neste Deus incrível. Faz sentido o que eu estou a dizer? Jovens e adolescentes que daqui a uma semana vão estar com o Gai entre os 15, vamos dizer, e os 20 anos. Levantem-se, por favor. Ok? Deus tem coisas incríveis para a vossa vida. Deus quer abençoar toda a vossa vida. Mas as decisões corajosas e os nãos que vocês souberem dizer num mundo difícil lá fora, com esta idade, vão influenciar e ter reflexo para toda uma vida. Vão ter efeitos até aos vossos 60, 70, 80 anos. Acreditem nisso. Sejam corajosos como Daniel foi. Ok? Podem sentar. Agora, tenho que me despachar. Eu vou usar uma imagem seguinte com o nome de Daniel e queria-vos desafiar a olhar para algumas características visíveis em Daniel, não só neste episódio, mas em outros, que nós podemos pegar como exemplo de fé e tentar medir e pedir para a nossa vida. Faz sentido? Então eu peguei no nome de Daniel e construí algumas palavras-chave que eu depois até posso colocar no grupo da fonte para nos ajudar a relembrar, ok? Começando com o D de Daniel, a primeira que me veio à mente foi disciplina. Sabem, a primeira vez que eu estava a preparar a pregação não me veio disciplina à mente, veio devoção a Deus. Porque Daniel era um homem devoto a Deus, Deus era o juiz dele, ele não se tinha esquecido disso, ele era devoto a Deus, diz que ele orou, ele foi fazer o que sempre fazia. 3 vezes ao dia ele subia ao quarto e orava. Aliás, ele foi apanhado por isso. Mas ele depois percebi, ou de certa forma senti o desafio de trazer esta palavra disciplina espiritual, porque é uma palavra disciplina que às vezes, nos dias de hoje, encaramos com algum cuidado. Não é uma palavra totalmente boa. Faz sentido? Pensamos nestes heróis de fé e é uma coisa fantástica. Pensamos na palavra disciplina e nem sempre pensamos numa coisa muito fixe. Mas a verdade é que esta resposta nesta crise vem desta disciplina espiritual que o Daniel tinha. Ele fez o que sempre fazia. E sim, essa disciplina vinha da devoção que ele tinha a Deus. Não era uma coisa só pela lei. Ele amava a Deus, ele conhecia a Deus, mas disciplina trazia devoção. E devoção trazia disciplina. E irmãos, eu quero desafiar a mim e a vocês a pegar nessa disciplina de Daniel, deixar-nos inspirar e dizer: e como é que está a nossa disciplina espiritual? Como é que nós estamos em relação à disciplina espiritual? Quais são os nossos hábitos? De uma maneira muito prática, e eu queria mesmo que estas coisas fossem práticas, ou seja, em 3 coisas-chave da nossa vida, que são a oração, algo que Daniel tinha, essa disciplina de oração. Como está a nossa disciplina de oração? Como está? Porque da nossa disciplina de oração vem essa fé inabalável. Da nossa disciplina de ler a palavra vem essa fé inabalável. Acontecesse o que acontecesse, ameaçasse o que ameaçasse, Daniel sabia que 3 vezes ao dia ele ia ali e ele ia orar. E ele ia ajoelhar-se. E ele ia estar perante Deus. E para nós, nos dias de hoje, a palavra disciplina é uma palavra que é essencial e que muitas vezes é menosprezada. A disciplina até de nos congregarmos uns com os outros. Como é que está essa disciplina de nos juntarmos?
Será que, porque disciplina significa eu vou pôr aquilo em primeiro lugar. Aconteça o que acontecer, eu vou orar. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer isto. Eu vou pôr Deus em primeiro lugar. Aconteça o que acontecer, eu vou ler. Aconteça o que acontecer, eu vou congregar. Eu acredito que fé inabalável constrói-se com disciplina. Esta crise da cova dos leões não criou disciplina em Daniel. Ela revelou a disciplina que Daniel tinha. Ela mostrou a disciplina que Daniel tinha. Esta fé inabalável não veio com esta situação. Esta fé inabalável estava construída para reagir a esta situação. Pensem em adoração, porque uma das primeiras coisas que ele faz e que é essencial na nossa vida é prostrar-se e adorar a Deus. E é algo importante. Mas decidi por amizades, apesar de não aparecer nesta passagem. Porque também acho que é algo fundamental e que eu, pessoalmente, também tem feito diferença na minha vida. Nestas histórias que temos ouvido, ouvimos falar de Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael, Azarias, o nome deles original, e das histórias em conjunto que eles tiveram. E a semana passada o meu sogro Miguel esteve aqui a falar sobre a história em que Daniel interpreta um sonho. Aliás, o rei diz que quem não interpretar este sonho são todos mortos, os sábios, e Daniel chega lá ao rei: eu vou interpretar o teu sonho. E sabem o que é que Daniel fez a seguir? Depois dessa coragem toda de falar com o rei, vão ao capítulo 2. Vai ter com os 3 amigos e dizem: orem ao Deus Altíssimo para que Ele me dê a interpretação. Orem comigo. E eles oraram ao Deus Altíssimo. E Deus Altíssimo deu-lhes a interpretação. E ao longo da história nós vemos que aquela amizade, o facto daqueles 3 jovens, Ananias, Azarias, Misael, terem ido cativos com Daniel para a Babilónia, terá sido um fator chave. Ele não esteve sozinho. Ele tinha companheiros de batalha. E eu e tu precisamos de ter a certeza que nós temos companheiros de batalha, porque nós somos falíveis e vamos ser. E nós precisamos de pessoas de confiança com quem nós podemos dizer: ora comigo, ora por mim, eu preciso de ajuda naquela situação. Por isso tenho a certeza que uma fé inabalável vem através das nossas amizades. Deus usa amizades para fazer isso. Alguns dos que estavam ali, estava lá o Rigo, é uma dessas pessoas. É muito importante que tu saibas que tens isso. É muito importante na juventude, por isso vir ao teen time, aos jovens, construirmos amizades juntos. É muito importante quando somos mais velhos e construímos a nossa vida e parece que tudo à volta. E por isso grupos nos juntamos são essenciais. Construir amizades, fazermos juntos é algo essencial para construirmos uma fé inabalável. Ok? Noé eu pus não negociar, e acho que percebem que tem a ver com. Aliás, ele não negociou desde logo neste episódio. Daniel disse: não, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Isso não é não. E muitas vezes nós precisamos de ser corajosos, disse isso aos adolescentes e não um bocado aos jovens. Há certas coisas que são inegociáveis. Qual é o nome? O que é que significa Daniel? Deus é o meu juiz. Não negociar significa que nós sabemos que aquele a quem nós temos que prestar contas é a Deus. E aqui há coisas que não são negociáveis. Não é não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Sabem, eu vou saltar o I, passar para o E e depois voltar ao I. Foi um bocado estranho, não foi? Mas, porque este N tem um pouco a ver com o E, que é uma coisa que eu admiro ali em Daniel, confesso. Que é o equilíbrio que Daniel tinha. O que é que eu entendo por este equilíbrio? Porque é um desafio para nós como cristãos. É que, por um lado, Daniel havia coisas que eram inegociáveis para ele. Então, por exemplo, comer aquela comida, ele aceitou o desafio. Não, deixa-nos comer a nossa comida. Ou para ele é inegociável o orar ao Deus dele. No entanto, ele serviu vários reis diferentes. Encaixou-se na cultura que ele servia. Viveu durante um império que era um império poderoso. Havia este equilíbrio na vida de Daniel. Ele servia um governo pagão e ele foi conhecido pela sua excelência na maneira como ele servia.
Ele não era uma pessoa que era completamente fora e olha o Daniel. Não, ele encaixava-se, mas ao mesmo tempo ele destacava-se, ele tinha este equilíbrio. Servia ao governo pagão, mas adorava o Deus verdadeiro. Sabem? A Bíblia diz, nós vivemos neste mundo, somos chamados para viver neste mundo. O próprio Jesus diz, não tires deste mundo, nós somos chamados para viver neste mundo. Não para ficar numa espécie de retiro, nós somos chamados para este equilíbrio de que vivemos no mundo, em algumas coisas cedemos. Olha, Daniel deixou mudar o nome dele. De Deus é o meu juiz para Belteshazzar, ou que Belteshazzar, alguma coisa do género. Daniel achou que isso era uma coisa que ele podia equilibrar. Faz sentido? Ok, mudem-me o nome, porque eu sei quem sou. Ele tinha esse equilíbrio. Esse equilíbrio também veio do próprio I. Inicialmente, quando eu tinha, era de até a identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que podiam mudar o nome, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um filho de Deus. Ele sabia que Deus era o juiz dele. Ele sabia, podiam mudar o nome, mas ele tinha a percepção e sabia quem Deus era. Mas eu escolhi a palavra intimidade, porque dessa intimidade com Deus vem a revelação de quem Deus é e nós somos. E um dos segredos é essa intimidade com Deus. Sabem? Eu escrevi assim: a cova revelou o que o quarto construiu. Faz sentido? A cova revelou a decisão de Daniel deixar-se e depender de Deus até ser lançado à cova e confiar em Deus, o que o quarto construiu. E essa intimidade construiu-se com disciplina e com devoção. Mas nós precisamos ter a certeza que estamos a construir essa intimidade. Jesus diz, vai para o teu quarto, vai para um sítio sossegado e ora. Intimidade constrói-se com oração. Intimidade constrói-se com ajoelharmos aos pés de Deus. Intimidade constrói-se com decidir confiar no nosso Deus diariamente. Intimidade é algo que se constrói diariamente, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Intimidade não se constrói com simples religiosidade. Intimidade constrói-se com relacionamento. E nós somos chamados para essa intimidade. E temos um acesso ao Pai dado por Jesus incrível para que possamos ter intimidade com Ele. Mas nós precisamos de tomar diariamente a decisão de querer ter intimidade com Deus. A fé inabalável que Daniel teve vem dessa intimidade. A cova e a decisão que ele tomou ali revelou o que o quarto construiu. O que é que tu vais fazer durante esta semana para deixar de ser desafiado nesta área da disciplina, ou da amizade, ou do dizer não, ou da intimidade, ou do equilíbrio? E o L, por fim, também tive ali muitas indecisões entre louvor, por exemplo, porque era uma das coisas que ele mais fazia, dar glórias a Deus. Aliás, lembro-me perfeitamente como criança estar a fazer aquela peça e estar a cantar a música a representar Daniel. Nunca mais saiu da minha cabeça. A música que a Jéssica me deu para cantar era: quando eu vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu fizeste, quem sou eu, meu Senhor, para que te lembres de mim? Que é tirada de uns salmos. E lembro-me perfeitamente, e digo já que até o próprio facto de ter ouvido aquela peça e me lembrar daqueles momentos ficou na minha vida como um impacto, mesmo em termos difíceis e distantes. Mas saber que há um Deus a quem nós podemos trazer as nossas preocupações, a quem nós podemos trazer as nossas orações, a quem que nos conhece. Mas o último L é de legado, que eu coloquei ali, legado. A vida de Daniel, nós vamos neste capítulo 6 quase como que acabar os capítulos da vida dele e vamos depois entrar na parte profética. A vida de Daniel foi uma vida de dar honra e glória. O Henrique falou a Deus. Toda a honra e glória a Deus. Daniel deixou um legado incrível. Impactou gerações, impactou reis diferentes, impérios, domínios. O legado de Daniel foi algo incrível. Mas outro legado que eu acho igualmente incrível, eu não tenho certezas, mas terá sido dos pais de Daniel.
Eu dei comigo a pensar há umas semanas atrás, quando eu vi o capítulo 1, um rapaz que com 14, 15 anos foi levado cativo para a Babilónia, para um reino de pecado, para um reino que foi tirado dos seus pais, de todo o seu povo, de onde ele tinha os seus hábitos, e foi levado para um outro local. Mas ele decidiu continuar a servir a Deus. Ele decidiu. E agora eu penso, quem terão sido os pais de Daniel, que deram um legado tão incrível? Ou quem terá ensinado Daniel para que um jovem de 14, 15 anos, ao ser mandado para um reino como esses, tenha mantido a fé naquilo que é o seu Deus? Uau! Sabem, ainda esta semana vi alguém a pôr um post sobre isso. Há muitos legados que nós podemos deixar aos nossos filhos, financeiros, mas o maior legado que nós podemos deixar é que eles conheçam o Deus verdadeiro. É que eles saibam que Deus está com eles. É que eles saibam que, independentemente das circunstâncias, nem que eles sejam invadidos, nem que aconteça o que acontecer, o Deus dele, e confiarmos nesse Deus é a melhor coisa. E nós, como pais, o maior legado que nós podemos, há muita coisa que podemos fazer, e Deus tem grandes coisas para fazermos, mas uma delas não tem que ser como Daniel. Não precisamos de impactar reinos. Podemos impactar as nossas escolas, podemos impactar o nosso trabalho, podemos impactar a nossa vizinhança, mas teríamos a coragem de impactar os nossos filhos, por exemplo, que não deixemos de lhes mostrar como Deus é, quem é este Deus, sabem? Que eles possam conhecer a Deus. Com certeza Daniel terá dito: combati o bom combate, como Paulo disse, combati o bom combate. E o nosso desafio é esse: qual é o legado que tu queres deixar aos teus filhos? Ou qual é o legado que tu queres deixar? Sim. Agora, estou-me a esticar, acho eu. Há uns anos atrás pediram para eu dizer quem é que era o meu herói de fé. E Daniel veio à minha mente. E eu penso que foi um trabalho de casa dado pelo André e Daniel, porque eu gosto mesmo muito de Daniel, destas histórias. Depois pus-me a pensar e pensei: foi o Daniel, ele é grande herói de fé, mas parece quase demasiado perfeito. Daniel, é difícil de encontrar em Daniel falhas como não encontraram eles. Todas estas características tu podes pensar: mas eu não sou Daniel, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir imitar isso? Eu não sou Daniel. Eu lembro-me na altura de dizer: se calhar vou antes escolher Pedro, porque Pedro às vezes falhava e Deus o aceitava na mesma. Daniel parece-me demasiado perfeitinho. Mas sabem uma coisa? Esta história é sobre Daniel, mas mais do que sobre Daniel, esta história é sobre o Deus de Daniel, sobre o nosso Deus. Olha, vejam como acaba o capítulo ali no versículo 26, que é o rei Dario. Diz ele o seguinte: estou a editar um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Uau! Uau! Mais do que sobre este homem, esta história é sobre um Deus que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Sobre um Deus que domina, como diz ali, que domina sobre todas as coisas estão sob o seu governo, seja o império dos medos, dos persas, sejam governos de direita, de esquerda, ao centro, todos eles estão sob o domínio do poder do Deus soberano. Ele domina sobre todas as circunstâncias, e tu acreditas nisso? O próprio rei Dario disse: ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu domínio jamais acabará. Já acabou? Não. Ele é um Deus que exerce todo o seu domínio. Do céu, Deus governa, mas Ele não governa só do céu. Ele é um Deus que está presente. Ele é um Deus que está presente na cova, se quiser que enviar o seu anjo, ou na fornalha. Mas Ele é um Deus que está presente no quarto. Ele é um Deus presente. Não é um Deus que domina lá do alto, à sua forma distante. Ele é um Deus real, vivo e presente. Ele está a governar sobre todas as coisas. Ele é o juiz de todas as coisas. Tu podes confiar, mas Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está contigo no teu quarto, quando fores, subires
e orares. Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus presente. Agora sim, Ele é um Deus que usa as crises, muitas vezes, como aconteceu aqui, para revelar a sua glória, para revelar a sua majestade. E tu podes até estar a passar por uma crise. Deus muitas vezes, não tem que ser uma crise da cova, pode ser familiar, pode ser de saúde. Muitas vezes pessoas aproximam-se de Deus através de crise. Eu aproximei-me de Deus depois de muitos anos afastado como adolescente, através de uma crise. É algo que não corria bem na minha vida, de pensar o que é que me está a acontecer, e alguém tem que me dizer, porquê é que não falas com Deus? E eu pensei assim, o quê? Eu não mereço. Não sou Daniel, disciplina tinha zero, amizades tinhas perdido, intimidade quase não existia. No equilíbrio eu tendia muito mais para o mundo. No equilíbrio eu deixei o mundo tomar muito mais importância. Eu queria não ser rejeitado pelo mundo, mas mesmo assim, alguém me disse, fala com Deus, e Deus ouviu-me. Deus usou essa crise, minha ligeira cova, para me aproximar dele e nunca mais me largar. E se tu estás a passar por uma crise, ora, fala com Ele. Deus usa essas crises. Agora, não esperes pela cova para começar a orar. Não queremos ser o povo que ora de crise em crise. Não somos chamados para isso. Deus usa as crises para nos chamar para Ele, mas Ele não quer que nós sejamos um povo que responde só quando está em crise, nem crentes que respondem só quando estão em crise. Nossa fé inabalável, ela é construída passo a passo, porque se nós fizermos isso, nós estamos a pôr numa posição perigosa. Deus usa as crises, e digo-te já, antes de Deus usar, se uma crise for a que tu precisas para te aproximares de Deus, então eu orarei para que Deus te dê uma crise. Haja uma crise que nos aproxima dele, seja do que for. Há pessoas aqui que tiveram acidentes, estiveram à porta da morte, e essa crise os levou a Deus. Graças a Deus por essa crise. Deus vai usar essas crises para nos aproximar dele. Ele usa, mas Ele usa para mostrar a sua honra, a sua glória, o seu poder. Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E por fim, Ele é um Deus que salva. Ele é o Deus que escolheu salvar Daniel da cova dos leões. Mas Ele é o Deus que decidiu salvar-nos a cada um de nós da nossa maior crise chamada pecado. Todos nós pecámos e nos afastámos da glória de Deus, e não há crise maior do que essa, mas Ele é o Deus que salva. Ele se livrou Daniel do poder dos leões, e a nós livrou-nos de um poder bem maior, muito mais destruidor, da lei do pecado e da morte, e nos resgatou, não da cova dos leões, mas para a vida eterna, porque Ele é o Deus vivo, porque Ele permanece para sempre, porque o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É incrível esta declaração do rei Dario. É incrível, mas eu ponho-me a perguntar. Há algo que me faz confusão nesta declaração do rei Dario. É que ele diz, louvem o Deus de Daniel. E o que eu gostava que ele tivesse dito, era que ele tivesse dito, louvem o Deus de Daniel, e agora o meu Deus. Mas ele não disse isso, foi não? Ele reconheceu o poder de Deus. Eu não posso ter a certeza do que aconteceu, mas há uma diferença entre reconhecer o Deus de Daniel e dizer, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Será que é o mesmo para Dario e para Daniel? Não. Sabes, é muito diferente de tu reconheceres o Deus do teu pai ou da tua mãe, do teu marido ou da tua esposa, do teu filho ou da tua filha, de quem quer que seja. Tu até podes reconhecer, mas aquilo que Deus quer é fazer como Ele fez com Daniel. Ele quer ser o teu Deus. É diferente de Dario institucionalizar o que ele fez. Foi o Deus, todos adorem o Deus de Daniel. Algo perigoso. Vivemos tempos onde isso às vezes acontece. Institucionalizamos a Deus. Ele é o Deus que é o Deus cristão. Somos um país cristão. Vamos institucionalizar o cristianismo.
quando institucionalizamos algo, pode ser perigoso. Se fazemos algo por decreto, mas não fazemos de coração, Ele nunca vai ser o nosso Deus. Deus não quer decreto, Deus quer o teu coração. Deus quer que tu dês tudo. Deus não quer lei, Deus não quer que tu defendas regras, Deus quer que tu sejas, que Ele quer ser o teu Deus pessoal, como Ele era de Daniel. E provavelmente não seria ainda nesta fase, por incrível que pareça, depois destes sinais e maravilhas, daria. Então o meu desafio é: pensa durante a semana sobre estas características de Daniel, deixa que Deus te desafie. Se há alguma que tu sentes que precisas que Ele te use, que Ele trabalhe em ti, ora, vai para o teu quarto no sossego e pede, porque Ele é um Deus que quer responder. Ele não nos deixa sozinho, Ele sabe as nossas dificuldades, mas acima de tudo, não, qual foi a última vez que tu ajoelhaste, em termos literais ou não, aos pés de Deus e disseste: Tu és meu Deus, a ti toda a honra e toda a glória. Deus é o meu juiz, é a ti a quem eu quero prestar contas. Eu preciso de ti e só de ti reina sobre a minha vida. E era isso que eu queria vos convidar a fazer agora. Se puderem ficar em pé, vou chamar o grupo de louvor e vamos desde já responder. E vamos fazer aquilo que Daniel fazia. 3 vezes ao dia dizia que ele ajoelhava-se, orava, agradecendo ao seu Deus. Vamos cantar, queremos dar-te glórias e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. E eu quero te desafiar, depois daquilo que tu ouviste, a fazer isso mesmo. O próprio Rico trouxe isso também. O que é que estamos aqui para fazer? Dar honra e glória ao nosso Deus, com todo o nosso ser, com todas as nossas fragilidades, admitindo as nossas fraquezas e pedindo para que Ele nos capacite para viver uma fé inabalável como Daniel. Deus os abençoe.